Oi, nesse vídeo a gente vai tratar do quiz da videoaula 9 da semana 4 da disciplina de inglês. Mas antes de entrar na questão, eu queria fazer um pedido especial para você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe, curta para fazer esse vídeo ser conhecido, alcançar mais pessoas. Eu faço também outro pedido especial, que é para você que ainda não é o nosso apoiador classe A, se você puder, aqui no botãozinho de baixo do YouTube, ó, no caso para cá, né, é o botão do valeu. Então, com ele você consegue apoiar o nosso projeto. Ele está aparecendo aí, ó, mais ou menos embaixo dessa setinha verde. Com ele você pode contribuir com o nosso projeto do EAD Vídeos com qualquer valor. Então, se você puder dar essa ajuda para a gente, que para a gente significa bastante. Então, vamos à questão. Listening for the gist, ou seja, foco na general idea, é uma estratégia para a compreensão auditiva. Trata-se de um procedimento muito útil, pois. Então, vamos aqui às alternativas. A primeira diz que é recomendado pausar o áudio ao ouvir pela primeira vez para entender a ideia geral. Para a ideia geral, a gente tem, na verdade, vamos dizer assim, a técnica, ela gira em torno de você simplesmente ouvir todo o conteúdo, seja vídeo ou áudio. E a ideia aqui é que você simplesmente ouve e o que você entender, você entendeu. No sentido de que você não vai ficar se preocupando com detalhes, né? Você vai olhar ali para palavras que você já conhece, coisas que você vai conseguir identificar, expressões e tudo mais, e até mesmo ali a questão dos cognatos. Mas a ideia é que quando você está ouvindo pela primeira vez, você vai ter uma compreensão geral, né? Não é ouvindo a primeira vez que você vai conseguir entender tudo nos mais perfeitos detalhes. Mesmo que você fosse fluente, né? Para um conteúdo, para um áudio ali muito grande, né? Em termos de duração, fica difícil até se você fosse nativo, né, do idioma, entender tudo que foi dito ali. Então você não tem que se preocupar na primeira vez que você está sendo exposto àquele conteúdo, àquele material, com ter uma compreensão ali muito boa do que está sendo dito. Você tem que focar só nas partes principais, naquilo que você consegue entender, na ideia geral do contexto. Então, por isso, não faz sentido, não tem necessidade nenhuma de ficar pausando o áudio, porque você não está preocupado com detalhes. Pausar o áudio seria para você ir tendo a ideia dos detalhes, para você ir processando aos poucos o que foi dito ali no vídeo. E como na primeira vez você não tem essa preocupação, não é necessário, não faz sentido fazer essa pausa. A segunda diz que é indicado ouvir o áudio somente uma vez, sem repetições. Com certeza não. Você vai ouvir várias vezes, inclusive essa primeira vez com essa ideia geral, para tentar entender o assunto, entender ali o contexto, entender, ter as suas primeiras impressões. É como se você fosse fazendo aquela exploração inicial do terreno para depois você conseguir ir aos poucos entendendo os detalhes, as partes mais específicas do assunto. Então, com certeza você vai ver mais de uma vez aquele conteúdo se você está disposto a praticar ali a sua capacidade auditiva, a sua compreensão auditiva do que está sendo falado. Então, você está fazendo um exercício, na verdade. Então, é claro que faz sentido você exercitar aquele mesmo conteúdo mais de uma vez, ouvir aquilo mais de uma vez, até que vá ficando claro aos poucos que você vai se acostumando com o que está sendo dito ali usando uma série de técnicas. Mas é claro que faz sentido você repetir várias vezes aquele conteúdo. Então, com certeza não é sem repetições. A terceira diz que é importante entender detalhes do áudio primeiro para formar a ideia geral. Como a gente já viu na primeira, é complicado você ter detalhes do áudio, do seu material, do vídeo, a primeira vez que você escuta, né? De novo,
Se até para quando você está olhando para um áudio em português, ou se você fosse um falante já nativo do inglês, dependendo do material, se o assunto é muito complicado, ou se por algum motivo você não conseguiu prestar atenção, é muito comum você ter que voltar ao começo, assistir de novo, voltar uma parte. Então, entender os detalhes do áudio aí, para formar a ideia geral, muitas vezes não vai ser possível, né? Então, e nem vai fazer sentido, porque aí você vai ficar preocupado em ficar se atendo aos detalhes e isso pode levar tempo ou pode não ser viável, né? São muitas possibilidades aí, mas com certeza isso vai contra o que a gente tem aqui na nossa abordagem do listening, né? Que é você primeiro ter a ideia geral assistindo uma vez e aí você vai assistindo quantas vezes for necessário para ir entendendo aos poucos o conteúdo. Lembrando, né? A gente está falando do listening aqui com o objetivo de ir se acostumando a ouvir, né? Então a gente está treinando, a gente está estudando, está praticando. Nosso objetivo aqui não é ter a compreensão ainda do nativo. A gente está progredindo na nossa capacidade de compreensão do idioma. Então, por isso aqui se abordam essas técnicas. Então, a terceira também está incorreta, porque não faz sentido associar os detalhes do áudio com a ideia geral. A ideia geral ela não está associada com detalhes, justamente ao contrário, né? A quarta, que é a correta, diz que é importante entender primeiramente a ideia geral e aí depois sim ouvir novamente para os detalhes. Isso sim está perfeitamente de acordo aqui com a proposta que a gente tem na disciplina de inglês. Você primeiro ouve para entender a ideia geral, procurando palavras que você já conhece, tentando identificar ali o contexto da coisa, até mesmo cognatos, né? Palavras aí semelhantes no português, no inglês aqui no caso. E aí depois disso, você vai com calma ouvindo novamente, quantas vezes precisar, para ir conseguindo extrair, capturar e entender aos poucos, sem se preocupar, sem pressa, né? Sem ficar nervoso, ansioso, desesperado, entendendo esses detalhes aos poucos. E assim você consegue ir aprendendo, extraindo ali as informações daquele conteúdo. Então a quarta realmente é a correta, ela está aí bem alinhada com a proposta aqui para o listening. E a quinta, que está incorreta, né? É importante pausar o áudio para pegar detalhes ao ouvir pela primeira vez. Parecido ali com a primeira, né? Também está incorreta. Detalhes são nas próximas vezes, são nas repetições, né? A gente não se preocupa aí com detalhes na primeira vez. Então, por isso é a quarta alternativa aqui que é a correta para essa questão. Então, quando a gente vai ouvir pela primeira vez, a gente vai focar na ideia geral do áudio e depois a gente vai ouvir novamente, se for necessário, para entender os detalhes mais com calma. Esse é o foco aqui, né, da habilidade do listening, de acordo com a proposta da disciplina. Então, é essa a consideração, os comentários aqui sobre a questão. Se ficou claro para você, de novo, se você ainda não fez, deixa seu like, compartilha, se inscreva também no nosso canal se você ainda não é inscrito e, se for possível, deixa aqui o seu valeu também para a gente, para contribuir com esse projeto tão bacana que é o EAD Vídeos. É isso e obrigado.